Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre direitos humanos. Sou a professora Carol, prof de filosofia, então vamos lá. Nossos objetivos são compreender o que são direitos humanos, perceber a importância deles na sociedade e identificar situações de violação dos direitos. Bom, para refletir, a imagem ao lado é uma pintura do artista colombiano Fernando Botero. Ele utiliza a arte para chamar atenção para as violações dos direitos humanos. A gente consegue ver, né, gente, que essa situação a pessoa está amarrada, ferida, né? Você sabe por que foi criada a Declaração Universal? Qual que é a origem dos direitos humanos? Será que essa declaração é respeitada? Então, essa pintura ela foi feita após a publicação de fotos de torturas infligidas por soldados a prisioneiros que ficavam em Bagdá, né, no Iraque. O Botero ele dedicou então uma série inteira de pinturas para documentar cenas de crueldade. A gente vai ver algumas aqui, né? Então, direitos humanos é uma categoria de direitos que se estende a qualquer membro da espécie humana. Não importa classe, credo, cor, raça ou gênero. Em 1948, após os horrores da Segunda Guerra e do Holocausto, que foi o genocídio dos judeus nos campos de concentração nazistas, foi elaborada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente chama de DUDH, né? Proclamada pela Assembleia Geral da ONU, né, como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Estabeleceu pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos. Então, essa declaração ela quer simplesmente, né, assegurar uma vida digna para todas as pessoas, independente de cor, credo, raça, de onde ela esteja no mundo. Apesar dos seus mais de 70 anos, ainda é vista com certa desconfiança. A gente vai dizer assim, isso é feito para defender bandido, né? Isso é hipócrita. E a discussão sobre os direitos humanos não pode ser reduzida a esses termos, né? Sob o risco de empobrecê-la. Quando a gente está falando coisas assim, a gente não precisa dela porque ela só serve para defender bandido. Mas é uma declaração ampla, complexa, que está falando da seguridade de vida de todas as pessoas que existem. O ponto de partida dela é a ideia de que todos nascem e permanecem iguais e que ninguém deve ser submetido a penas injustas, à tortura, à humilhação, trabalho escravo ou qualquer outra situação degradante. A discussão em torno dos direitos humanos é relativamente recente na história. Alguns filósofos situaram, né, no século XVIII. Então a gente tem três gerações, né? A primeira, ali na Revolução Francesa, com as ideias de liberdade e autonomia. Depois, no século XIX, a gente vai ver os movimentos socialistas reivindicando que o Estado tenha participação ativa, né? Que tenha deveres, que garanta a liberdade de expressão, de pensamento, de culto religioso. E no século XX, ela vai ter ênfase nos direitos coletivos da humanidade, os direitos internacionais, né? Paz, autodeterminação dos povos também. Então, quais são as características dela, né? A universalização dela, né? Ela é universal, mas ela não é imutável, porque os valores podem mudar ao longo da história. Indivisibilidade, os direitos humanos conquistados, eles não são perdidos, eles são sempre agregados. E a participação, o Estado deve garantir o respeito aos direitos humanos dentro do seu território. O indivíduo que sentir os seus direitos violados pode recorrer a organismos internacionais. E a gente sabe que há então a violação aos direitos humanos, né? Que são comumente apontados, né? Como a pena de morte, a tortura, o trabalho, né? O genocídio dos povos. Tais elementos são também muitas vezes pensados como presentes apenas em países pobres, mas na verdade não é, né? A gente percebe assim que a violação dos direitos ela acontece em vários países. Não interessa se o país é desenvolvido, a gente tem até alguns que assinaram a declaração, mas mesmo assim há a perda de direitos nesses lugares. Bom, gente, nesse vídeo então nós falamos sobre os direitos humanos. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.